Ok, vimos então no último vídeo como criar um método dentro de uma classe que retorna um valor string e que solicita também a introdução de um parâmetro. Evidentemente que não o dissemos, mas poderemos dizer que se pode inferir que nós podemos utilizar uma quantidade muito extensa de parâmetros, podemos solicitar aqui vários parâmetros, e eu vou aqui agora criar um método quase abstrato, isto é, não nos interessa qual é o tipo de valor que ele retorna, vamos pôr apenas aqui return, e neste caso ele tem que retornar um valor string, portanto vamos retornar um valor vazio, mas reparem que quando eu defino parâmetros, eu posso, por exemplo, colocar agora em seguida um parâmetro string apelido, imediatamente a seguir um bool homem, se for verdadeiro é porque é homem, se for falso é porque é mulher, vamos imaginar assim desta forma, e poderemos continuar a acrescentar por aqui fora quantos parâmetros nós quisermos, desde que estejam separados por vírgulas e os seus tipos de variáveis estejam perfeitamente definidos. É evidente que sempre que eu crio um método deste género, quando vou procurar executar esse método, o que me é solicitado é o conjunto de parâmetros que aqui vão surgindo. E sempre que eu vou introduzindo os parâmetros, neste caso um inteiro 90, quando eu coloco a vírgula, reparem o que é que acontece neste IntelliSense. Eu coloco a vírgula e ele imediatamente diz-me qual é o próximo parâmetro a ser solicitado. Neste caso o apelido terá que ser uma variável do tipo string e terá que começar por aspas, coloco qualquer coisa lá dentro e no final ele vai-me pedir uma variável do tipo booleana, o que quer dizer que se eu colocar 56, isto vai-me dar um erro, uma vez que a variável booleana está mal definida. E para isso eu terei que definir true. Um dos aspectos fundamentais que é necessário ter em conta é o seguinte: muitas das vezes estamos a atribuir ou a definir a execução de um método de uma determinada classe com 6 ou 7 parâmetros. E às páginas tantas estamos já perdidos e já não sabemos que tipo de dados é que nós estamos ali a colocar. Uma das formas de tentar saber qual é a sequência dos parâmetros é a seguinte: bastará colocar o cursor por cima do nome do método e automaticamente aparece-nos por baixo qual é o tipo de valor que ele devolve, neste caso é uma string, qual é a classe a que ele pertence, que é a classe sócio, qual é o nome do método, e nós já sabemos a calcular, e depois a sequência dos diferentes parâmetros a introduzir. Nós podemos também introduzir os parâmetros sem ser na mesma linha. Reparem que se neste parâmetro string eu quisesse aqui introduzir, e vou colocar aqui texto à sorte, quisesse introduzir uma frase extremamente longa, o que é que ia acontecer? Na leitura do meu código eu ia ter alguma dificuldade em ver quais foram os dados que eu atribuí a cada um dos parâmetros. Então nós podemos fazer o seguinte: definimos um parâmetro, mudamos para a linha de baixo, imediatamente a seguir à vírgula, e poderemos fazer isto com os parâmetros. E portanto, neste caso, nós podemos inclusive até puxar cá mais para trás, não há problema nenhum. Neste caso, o programa vai executar exatamente da mesma forma. Ups, há aqui qualquer coisa. Exatamente, ele não vai apresentar dado nenhum, uma vez que estamos aqui a trabalhar só com um exemplo que não retorna valores, ou retorna um valor vazio. Mas reparem que o código foi executado e não apresentou nenhum erro pelo facto de eu ter mudado de linha. E, portanto, não há qualquer espécie de problema, é uma questão de organização do próprio código. Um dos aspectos que também devemos ter em conta é o seguinte: é uma limitação dos métodos. Neste caso, um método só pode retornar um tipo de valor. Portanto, eu não posso ter algo do género public string, int, e depois ter aqui dois returns, um return para o string e um return para o int. Isto não é possível. Aliás, como podem ver, facilmente, automaticamente é-me dito que está ali um erro de programação. Bom, no próximo vídeo vamos então explicar um conceito ainda relacionado com a definição de parâmetros, que é a utilização de parâmetros com valores por defeito. E no próximo vídeo vamos então ver de que é que isso se trata.